E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje acordei agora, então estou preparando aqui meu café. É um café fitness, tá gente? Então, sem muito mistério. Então vou tomar aqui, fiz um ovo mexido, fritado no azeite. Vou tomar aqui um leite, leite semi-desnatado. Coloquei aqui um pãozinho aqui no forninho. Tem umas frutas ali, né, na, na mesa já. Vou colocar, posicionar a câmera aqui, que às vezes falando ao mesmo tempo com o celular na mão é complicado. Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do financiamento imobiliário. Eu estava pensando nos meus botões, né, que eu acho que foi uma das melhores coisas de eu ter feito, foi ter quitado o financiamento do apartamento, desse apartamento. Porque se eu fosse parar para pensar, quando a gente passa por uma real situação, tipo assim, eu estou colocando assim como meu exemplo. Como meu exemplo tem de várias pessoas que estão passando uma situação parecida, e se a pessoa não tiver uma capacidade financeira de reserva de emergência, se a pessoa também, né, não estiver preparado para essa situação, por exemplo, de você estar, por enquanto, não estando CLT no momento do seu trabalho, você esteja trabalhando mesmo ativamente, às vezes se você tiver um financiamento de um carro, você tiver o financiamento do imóvel, né, de uma moto, que seja, então você acaba passando um pouquinho em apuros, tá? Porque na realidade, na situação, né, todo mundo já sabe que quando você tem um imóvel, um carro financiado, o bem ele não é realmente ainda seu, né? Muita gente imagina assim, comprei um carro, né? Eu tô com carro agora eu tenho um carro. Não, por enquanto o carro, por enquanto o imóvel, né? Você financiou um imóvel que seja, né, particular, ou Minha Casa Minha Vida, ou de um banco particular, independente. Enquanto você não quita esse financiamento, o bem, ele é do banco, tá? Ele não é seu de fato. E muitas das vezes as pessoas elas ficam nessa mentalidade achando que o bem é dele. O bem vai ser seu, assim, quando você terminar de pagar ele, o financiamento. Para de pagar para você ver o que acontece. E por lei, o bem ele já pode ser o proprietário, né, o futuro proprietário, digamos assim, ele já pode ser notificado já na primeira prestação, ela já pode ser notificado. Por lei, entre segunda e a terceira prestação vencida, já pode o banco requerer o bem, né? Se você tiver um carro, pode já estar a busca e apreensão do bem. Então, pessoal, aquelas pessoas independentes, se você tem principalmente o imóvel financiado, que seja pela tabela Price, que seja pela tabela saque. Esse imóvel aqui, por exemplo, ele era financiado pelo banco, um banco privado, né, o Itaú, e ele era pela tabela saque, que é aquela tabela que ela é regressiva. Cada mês que eu vou pagando, ela vai caindo um pouquinho. Na época, quando eu quitei o financiamento desse imóvel, eu estava pagando a prestação. O Ju aqui atrapalhando aqui um pouquinho. Calopsita aqui fazendo barulho. Às vezes o imóvel, quando eu estava pagando aqui, eu estava pagando R$ 1.100 aproximadamente. Então, o que acontece? Esse imóvel, né, eu vendi um outro apartamento que era financiado Minha Casa Minha Vida, eu estava querendo se desfazer desse apartamento. Então, para quitar o daqui, que eu queria, né, voltar para esse bairro, enfim,
Então eu quitei o financiamento. Então o financiamento, eu quitei o financiamento que foi 116 mil. Então eu preferi me livrar logo desse financiamento de R$ 1.100, né? Mesmo que fosse uma tabela que seja constante, que fosse caindo, então seria viável eu pagar esse imóvel. Então, tipo assim, para eu ficar livre do financiamento, então não ter mais aquele compromisso, não ter mais aquela preocupação, porque imagine se eu tivesse assim na minha real situação hoje, né? Mesmo eu tendo dinheiro investido, mesmo eu tendo reserva de emergência, mas eu teria que estar trabalhando muito mais, fazendo muito mais extra para suprir a necessidade de só pagar um financiamento de mais de R$ 1.000. Sem falar os meus gastos, que são fixos, outros gastos que são os imprevisíveis. Então, eu parei para pensar o que foi viável né? Como eu já tinha já um determinado valor já lá investido, que tem uma rentabilidade específica, então eu achei muito mais viável eu pagar logo o financiamento do banco, do imóvel, justamente para ele realmente ser meu e não correr o risco aí, claro, de no futuro eu perder o imóvel, né? Então, se muitas das vezes vale a pena você fazer de tudo para você tentar quitar o seu imóvel quanto antes, é justamente para realmente ele ser seu. Porque a grande maioria das pessoas, elas não têm essa noção, né? Principalmente aquelas pessoas que vão comprar o primeiro imóvel, né? Tá naquela expectativa muito grande, porque é realmente gratificante, né? De você ter o seu canto, sua casa própria. Mas claro que vai ser mais gratificante ainda quando você é, trabalha muito, soa sangue, mas você tem depois o seu imóvel quitado. E você pode quitar independente ele na tabela, né, Price ou a tabela SAG, você pode ir fazendo a quitação dele aos poucos, né? Você pode adiantar as prestações pagando a atual e pagando duas, três, uma só de trás para frente, porque você vai tirando os juros. Quanto menos juros você pagar, menos o imóvel vai sair muito mais caro para você, tá? Então, se esse vídeo é um vídeo motivacional que te ajuda a repensar um pouco, opa, eu tenho que fazer porque esse camarada falou é verdade. Eu tenho que fazer com que esse imóvel seja quanto meu antes melhor, tá? Porque por enquanto, infelizmente, ele é do banco, tá? Que seja um imóvel, que seja uma moto, que seja um carro, enfim, né? Por enquanto, bem, ele não é seu, tá? Então, se esse vídeo se inspirou, tá? Segue aí, dê o seu like, compartilha esse vídeo, que ele é um vídeo, querendo ou não, de utilidade pública. Porque entendam, tá? Ajuda bastante e claro que no futuro você tem um patrimônio para chamar de seu, tá? E não corre risco depois de você perder o seu bem, tá? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Um beijo.